Dando continuidade ao nosso estudo, a pergunta 10 agora. De que maneira se difundiu o movimento clamorista? Até onde somente alastrou-se o clamor? O que aconteceu com o fanatismo diante da pregação? Aquela obra se assemelhava no caráter a que épocas? Aqui então o texto que nós vamos ler está no Grande Conflito, página 400-401. Na parábola de Mateus 25, o tempo de espera e sono é seguido pela vinda do esposo. Isso concordava com os argumentos que acabam de ser apresentados, tanto das profecias como dos símbolos. Produziram profunda convicção quanto à sua veracidade, e o clamor da meia-noite foi proclamado por milhares de crentes. Semelhante à vaga da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, aldeia em aldeia e para os lugares distantes, no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Desapareceu o fanatismo ante essa proclamação, como a geada matutina perante o sol a erguer-se. Viram os crentes suas dúvidas e perplexidades removidas, e a esperança e coragem animaram-lhes o coração. A obra estava livre dos exageros que sempre se manifestam quando há arrebatamento humano, sem a influência moderadora da palavra e do Espírito de Deus. Assemelhava-se no caráter aos períodos de humilhação e regresso ao Senhor, que entre o antigo Israel se seguiam a mensagens de advertência por parte de seus servos. Teve as características que distinguem a obra de Deus em todas as épocas. E ainda no último parágrafo diz que houve pouca alegria arrebatadora, porém mais profundo exame de coração, confissão de pecado e abandono do mundo. O preparo para encontrar o Senhor era grave preocupação do espírito em agonia. Havia perseverante oração e consagração a Deus sem reservas. Então, nós notamos aqui alguns detalhes importantes, né? Então diz que se difundiu essa mensagem como a vaga da maré e ela se alastrou por todo o país, ou seja, nos Estados Unidos da América. Não foi de alcance a mais países. No máximo teve alguma influência, foi influenciado de alguma maneira o Canadá. Mas de modo geral, o trabalho foi feito nos Estados Unidos da América. Isso é importante de nós destacarmos também, que o clamor da meia-noite ele surge de uma maneira diferente do início da mensagem do primeiro anjo. Nós já estudamos que quando lá em 1798 é descerrado o livro de Daniel, a parte selada do livro de Daniel, e então começam a pregar a mensagem, naquele caso nós vemos que simultaneamente em várias localidades do globo terrestre surgiram pessoas com a mesma mensagem, sem ter comunicação com o outro, assim como foi lá na Reforma Protestante do século XVI, quando diz que também da mesma maneira surgiu Lutero, Zwinglio, cada um numa localidade sem um se comunicar com o outro, a mensagem sendo a mesma. Assim se deu o movimento do Advento a partir de 1798. Em relação ao clamor da meia-noite, esse movimento clamorista, nós vemos que foi um tanto distinto, porque não surgiu simultaneamente em vários lugares. Ele começou especificamente num local, numa reunião campal em Exeter. Lá então, naquela reunião, onde então Samuel Snow expôs o assunto, nós encontramos de fato o início do clamor da meia-noite. Naquela localidade, diz que aqueles irmãos que estavam naquela reunião campal saíram nos seus lugares, colocando que as próprias palavras da parábola. Aí vem esposo sair ao encontro. Saíram a pregar em várias localidades
isso foi crescendo e se alastrou pelo país. Então é importante criar esse tipo de distinção para não haver nenhum tipo de confusão em relação a como se deu aqueles eventos. Aqui diz então que o fanatismo ele desapareceu como a geada perante o sol, né? E fala que a obra foi livre de exageros, né? E aquela obra se assemelhou então àqueles períodos em que o antigo Israel voltava então ao Senhor, à vontade de Deus. E a pergunta 11, então agora, diz: o que a mensageira do Senhor declara sobre o movimento do clamor da meia-noite que se estendeu do verão ao outono de 1844? E que período das 7 igrejas de Apocalipse começou ali? O texto de referência que nós temos aí para a leitura, os irmãos podem ler em detalhes em Apocalipse 3, os versos 7 a 13, é justamente a mensagem dada à igreja de Filadélfia. Então, ao contrário do que muitas igrejas aí têm dito no Adventismo em relação a esse período ser de uma extensão maior, nós vemos que, se formos juntar o testemunho de Urias Smith, né, como uma pessoa que viveu, passou a época, e também o da própria Ellen White nesse texto do Grande Conflito 401, nós entendemos que esse movimento do clamor foi algo distinto do movimento do Advento que vinha desde 1798. Né? E enquanto que naquele outro movimento os irmãos estavam dentro das igrejas e, portanto, não tinha como haver uma unidade fraternal completa, porque havia aqueles nas igrejas que tinham aceitado a mensagem do breve advento de Cristo e aqueles que não tinham aceitado. Então, Filadélfia, que significa amor fraternal, não se aplicava naquelas igrejas protestantes, mas sim ao grupo que se separou dessas igrejas. Então, o movimento do Advento separado das igrejas, ele só se dá justamente com esse movimento do clamor da meia-noite no verão de 1844. Portanto, aí sim seria o período correto de colocar, então, o período de Filadélfia, nesse curto período de tempo, do verão ao outono de 1844. Não faria sentido nós colocarmos um tempo maior que esse. Essa é a explicação que Uri Smith dá em seu livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E Ellen White, então, nesse texto do Grande Conflito 401, traz um elogio impressionante a esse movimento. Diz que de todos os grandes movimentos religiosos, desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o do outono de 1844. Mesmo hoje, depois de transcorridos muitos anos, todos os que participaram do movimento e que permanecem firmes na plataforma da verdade ainda sentem a santa influência daquela obra abençoada e dão testemunho de que ela foi de Deus. Então, um movimento distinto e um muito semelhante ao período dos apóstolos, que não tinha ocorrido desde então, muito livre de imperfeições humanas, aqui diz, e de qualquer engano de Satanás. Então é importante destacarmos esses detalhes. Pergunta 12 agora. Quais foram os primeiros a ouvir e obedecer ao chamado? E quanto aos que haviam dirigido anteriormente a obra? E como agiram as igrejas? E que atitude numeroso o grupo tomou? Nós vamos ver tudo isso no texto, então, do Grande Conflito 402. Ao brado aí vem esposo sair ao encontro, os expectantes se levantaram e repararam as suas lâmpadas. Estudavam a palavra de Deus com interesse mais intenso do que nunca. Eram enviados os anjos do céu para despertar os que se haviam desanimado e prepará-los para receber a mensagem.
A obra não se mantinha pela ciência e saber dos homens, mas pelo poder de Deus. Não foram os mais talentosos os primeiros a ouvir e obedecer à chamada, mas os mais humildes e dedicados. Lavradores deixaram as colheitas nos campos, mecânicos depuseram as ferramentas e com lágrimas e regozijo saíram a dar advertência. Os que anteriormente haviam dirigido a causa foram dos últimos a unir-se a este movimento. As igrejas em geral fecharam as portas a essa mensagem. E numeroso grupo dos que a receberam cortou sua ligação com elas. Na providência de Deus, essa proclamação se uniu com a mensagem do segundo anjo, conferindo poder à obra. Queria atentar para um detalhe que faz parte da parábola das 10 virgens, e o irmão Ronei já apresentou alguns conceitos aí para os irmãos, e eu gostaria de destacar mais alguma coisa aqui nessa parte. Alguns às vezes sugerem como se de fato já no clamor da meia-noite houvesse uma separação das virgens prudentes e loucas, e não é isso que nós encontramos. No clamor, então, desperta as 10 virgens. E então, diante desse contexto, nós vemos essas 10 virgens estudando a palavra de Deus e indo adiante, aparentemente acreditando todas elas nesse clamor. É isso que nós vemos nessa leitura que nós fizemos aqui. Não foi quando começou então o clamor da meia-noite que houve essa separação das duas classes de virgens, e só veio a ser notado de fato qual virgem tinha feito o preparo e qual não no momento então de prova, de crise. É isso que nós vemos depois em 22 de outubro, então passada essa data, aí foi visto quem havia feito o preparo. É importante nós observarmos esses detalhes e que na história nós encontramos então a verdadeira explicação da parábola e o cumprimento em repetição a ela. Aqui diz que os primeiros a ouvir e aceitar essa mensagem, sair pregando a mensagem do clamor da meia-noite, foram os mais humildes. Não foram aqueles que tinham sido dirigentes. Diz que esses tinham sido dirigentes do movimento do advento, foram os últimos a se unir ao clamor da meia-noite. Veja só. E como agiram as igrejas? Diz que elas cortaram agora a ligação, elas fecharam as portas para a mensagem, não aceitaram. Eles tinham se equivocado quanto à data, na primavera de 1844, e agora vieram com a nova data, e as igrejas então fecharam as portas para essa nova mensagem. E que atitude o numeroso grupo tomou? Nós vemos que eles entenderam que deveriam se separar dessas igrejas. E então diz que na providência de Deus foi dado que uma segunda mensagem que denunciava justamente a queda dessas igrejas. Não era a queda da Roma papal, porque essa já estava caída fazia séculos, né? Mas era justamente em relação à queda das igrejas que uma vez tinham sido protestantes, mas agora estavam em apostasia e mundanismo. Vamos agora para a pergunta 13. O que a mensagem do tempo revelou? O que aconteceu com os que não ousaram privar os outros da luz de Deus? Com quem Jesus estava? Agora estavam preparados para receber que mensagem? Agora a gente vai ver o mesmo assunto, quase de uma outra abordagem, no Primeiros Escritos, página 237. O texto anterior era do Grande Conflito 402 e agora, nesse outro livro, nós temos um resumo dos eventos de uma maneira
distinta que vem nos trazer alguns detalhes. Os crentes nessa mensagem eram oprimidos nas igrejas. Durante algum tempo, aqueles que não quiseram receber a mensagem foram impedidos pelo medo de agir de acordo com os sentimentos de seu coração. Porém, a mensagem do tempo revelou seus verdadeiros sentimentos, ou seja, a mensagem do clamor, trazendo novamente agora um tempo específico, 22 de outubro. Desejavam silenciar o testemunho que os expectantes se sentiam compelidos a dar de que o período profético se estendia até 1844. Com clareza, os crentes explicavam o seu engano e davam as razões porque esperavam o seu Senhor em 1844. Seus oponentes não puderam juntar argumentos contra as poderosas razões que se ofereciam. Contudo, a ira das igrejas se acendeu. Estavam decididos a não dar ouvido às provas e de excluir de seu meio o testemunho, de modo que os outros não o pudessem ouvir. Os que não ousaram privar os outros da luz que Deus lhes dera foram excluídos das igrejas, mas Jesus estava com eles e estavam alegres ante a luz de seu semblante de Jesus. Estavam preparados para receber a mensagem do segundo anjo. Então é importante nós notarmos que não só houve aqueles que se desligaram por conta própria de suas igrejas, como nós vemos então no texto anterior, cortaram suas ligações voluntariamente, porque viram que estava havendo uma perseguição daqueles então que pregavam a mensagem correta. Aqui destaca o lado dos pregadores. Vemos que eles juntaram os argumentos, eles explicaram a razão do engano, mas os oponentes, apesar de não ter argumentos para apresentar, para refutar, eles mesmo assim quiseram silenciar a voz destes. E aqui diz então que esses pregadores, ou seja, os que não ousaram privar os outros da luz que Deus lhes dera, estes então foram excluídos das igrejas. Uma vez que eles são excluídos das igrejas, aqui não fala que já estava soando a mensagem do segundo anjo. Aqui ainda, eles dando o clamor da meia-noite, ocorreu isso. Jesus então estava com esses que foram excluídos e eles estavam alegres sim, ante a luz do semblante de Jesus. E aí diz então que agora sim, eles excluídos dessas igrejas, esses pregadores estavam preparados para receber a mensagem do segundo anjo. Aí é a partir daqui que eles começam a pregar a mensagem e aí vem aquela classe que voluntariamente sai de suas igrejas por conta disso. É um detalhe aí bem interessante de nós notarmos essa sequência, uma classe sendo excluída e outra em seguida se desligando de suas igrejas por consequência da pregação do segundo anjo. Primeiramente, então, o clamor da meia-noite fazendo o trabalho de trazer uma nova mensagem, uma nova luz para aqueles irmãos que estavam no período da tardança, desanimados então sem ter uma mensagem, e agora então esse mensagem do segundo anjo trazendo essa liberdade para eles fora das igrejas. A pergunta 14, a última, diz: aceitando a mensagem do segundo anjo, que decisão os amados de Deus tomaram voluntariamente? Aqui nós temos um texto do Primeiros Escritos 237 e na página 249 também. Diz: como as igrejas se recusassem a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu e caíram do favor de Deus. Confiaram em sua própria força e, opondo-se à primeira mensagem, colocaram-se onde não poderiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. Mas os amados de Deus, que eram oprimidos, aceitaram a mensagem, caiu Babilônia e deixaram as igrejas. Vi Jesus voltar sua face dos que rejeitaram e desprezaram sua vinda, ordenando então aos anjos
que levassem o seu povo a afastar-se dos impuros, para que não fossem contaminados. Os que foram obedientes à mensagem ficaram fora livres e unidos. Então aqui vem complementando o nosso assunto, como nós estávamos comentando, né, que aqueles que aceitaram a mensagem segundo o anjo foram aqueles que já tinham aceitado que mensagem? A do primeiro anjo. Aqueles que nem a do primeiro anjo tinham aceitado não eram capazes de entender a do segundo anjo e ficaram aonde? Ficaram em suas igrejas. Mas aqueles que já tinham aceitado aquela primeira luz do primeiro anjo, agora aceitam essa nova luz do segundo anjo e eles deixam as suas igrejas. E aqui diz então do contexto celeste, de Jesus enviando anjos para separar então esse povo dos impuros, de maneira que eles não viessem a se contaminar com eles. Então o texto conclui de uma maneira muito bela, né, que aqueles obedientes àquela mensagem, eles ficaram de que maneira? Ficaram fora das igrejas, livres e unidos. Então aí nós vemos o contexto do amor fraternal entre aqueles irmãos e que possamos em nossos dias vir repetir essa história então de maneira exitosa, concluindo agora a obra. Se lá naquele momento na realidade não era a conclusão de toda a obra redentora de Deus, agora sim será o caso. Lá aquela data de 22 de outubro apontava então, como eles viriam a descobrir, a passagem do Santo para o Santíssimo, a passagem de Cristo então agora para uma nova fase no seu trabalho como sacerdote, agora de juiz investigativo. Esse julgamento é dito que começa pelos mortos e breve, ninguém sabe quão breve, passará o caso dos vivos. E justamente agora o clamor da meia-noite em nossos dias vem apontando a este fato. Esse clamor, então, vem apontando a conclusão dessa obra de Cristo como sacerdote. Uma vez que ele, então, terminar o caso dos mortos e ele julgando, então, os vivos, haverá, então, a conclusão desse trabalho dele como advogado, como sacerdote, e ele diz que tirará as vestes sacerdotais e colocará vestes de vingança. E agora ele tomará essa posição justamente de um rei, não mais de sacerdote. Nós vemos em relação à parábola que é muito importante nós atentarmos para 3 textos que comentam sobre ela, que nós temos no Espírito de Profecia. O primeiro texto, no Comentário Bíblico, volume 4, página 1179, diz que todos precisamos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Na Review and Herald de 31 de outubro de 1899, também é dito que todos os detalhes dessa parábola devem ser cuidadosamente estudados. Vejamos então aqui que não é mero capricho humano nós atentarmos para essa mensagem, destacando então ela. E por fim, na Review and Herald de 19 de agosto de 1890, temos essa declaração punjante: esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo, e como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Aqui então fala justamente o que temos dito aí nos estudos, nas perguntas, sobre 2 aplicações. Aqui diz foi e será. Uma que foi concluída lá naquela época de 1844. E outra então diz uma aplicação agora que será cumprida completamente também e que já estava se cumprindo na época da irmã White. Debaixo de que mensagem? Da mensagem do terceiro anjo. Diz então que esta tem uma aplicação especial e ela vai ser verdade presente até o fim do tempo.
Atentemos então para este estudo maravilhoso da Palavra de Deus e venhamos estar então bem dispostos, bem despertos, para que na conclusão da obra Deus possa encontrar um povo então preparado em pé para a conclusão de tudo isso. Sabemos bem que era a vontade de Deus que as 10 viessem a se salvar. Mas a reflexão que cabe a nós nesse momento é a seguinte: se não houvesse o despertamento daquelas virgens que tinham adormecido porque o noivo tinha tardado, se não houvesse esse despertamento do clamor da meia-noite, em que condição estaria as 10? Isso que é importante nós pensarmos. As 10 virgens estavam dormindo. E as 10 virgens então estavam numa condição perigosa. Diz que mesmo que a prudente ela anelasse por mais luz, nesse tempo nebuloso de tardança, ela até certo ponto perdeu parte de sua experiência religiosa. Mas é dito então que com o clamor da meia-noite as 10 despertam. E as 10 então têm a oportunidade de se preparar. Diz então a experiência das outras que elas tiveram toda a oportunidade, todo o conhecimento, mas elas negligenciam o preparo. E por isso que elas ficam de fora do banquete, da festa, das bodas. Vejamos então que o que distingue uma classe da outra é que uma classe desperta no clamor e se prepara, enquanto que a outra classe, achando que o seu Senhor demorará ainda para vir, negligencia o preparo, deixando sem para adiante. É dito ainda que durante esse período do clamor, elas então se unem aos elementos mundanos, as virgens loucas, e elas são ninadas e adormecidas por Satanás, de acordo então com a mensagem que é de paz e segurança: meu Senhor tarde virá. Que não venha ser essa a nossa experiência, mas assim como as prudentes, de um salto nos despertemos e nos coloquemos então em linha, de acordo com a vontade de Deus. Esse é o meu desejo de oração para todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.